Obrigado. Então eu queria começar hoje por perguntar quem é que aqui já esteve num sítio com muita gente. Bem, hoje em dia não é muito aconselhável estarmos nestes sítios, mas talvez antes da pandemia, um sítio com muita gente e pouca comida. Não sei, a Ana Ruth já teve, assim num sítio, a Leta também, a Arlete também. Especialmente se for, por exemplo, a hora da refeição. Por exemplo, uma das situações que eu me lembro não é que haja pouca comida, há sempre bastante comida, mas há poucos doces. Ou talvez dito de outra forma, aqueles doces bem bons desaparecem rápido. Então, por exemplo, lembram-se quando nos reuníamos às vezes aqui nos almoços comunitários e chegava a altura das sobremesas abrirem. Bem, nós sabíamos que havia aqui algumas sobremesas que eram mesmo boas. Então, nessa altura, as pessoas todas levantam-se e acumulam-se ali à volta dos doces. E o pensamento provavelmente vai desaparecer rápido, tenho que me levantar rapidamente, ir lá buscar a minha pera bêbada, que é um dos meus doces favoritos. Cada um dos irmãos há de ter outros doces favoritos. E há sempre aquela sensação de, se eu não me despachar, já não sobra para mim. Não, talvez sou eu única a ter esse pensamento, não sei. Não sei se vocês também já sentiram isso. Ou outras situações, por exemplo, num casamento, não sei se alguma vez, se alguns já foram a casamentos, certamente. Às vezes há partes do casamento, como é tradicional aqui em Portugal, mais saborosas, não sei, a mesa do marisco, que às vezes não é assim muito abundante, nós sabemos que desaparece rapidamente e se nós não formos rapidamente, já foi, não é? Ou então, por exemplo, lá na minha casa, eu como era o irmão mais novo, os irmãos mais novos às vezes sabem disso, que há coisas que se não se despacham, não comem o chocolate, não comem a bolacha, então eu ainda tenho um bocadinho... A Sara às vezes refila comigo, quando vem um pacote de bolachas lá para casa, não dura muito, não sobrevive muito. Mas eu culpo sempre o João e o Luís, claro, e a Ana Ruth. A culpa é deles, eles é que me fizeram assim a ter que ir buscar as bolachas mais rapidamente. Bem, hoje vamos falar de um milagre de Jesus que tem a ver com comida. E isto, bem, há vários na realidade. Na realidade, é o único milagre de Jesus que vem descrito nos 4 evangelhos. Não sei se alguma vez já tinham pensado nisso. Os irmãos sabem que na Bíblia nós temos 4 evangelhos, que são os livros escritos a narrar a vida aqui terrena de Jesus, quando ele esteve cá. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. E eles não são totalmente iguais uns aos outros, porque senão para que é que teríamos 4? São todos diferentes. Alguns têm umas histórias, outros têm outras. Mas há um milagre de Jesus, só um milagre de Jesus, que aparece nos 4 evangelhos. Bem, se considerarmos a ressurreição como um milagre de Jesus, a ressurreição como pilar central da nossa fé está em todos os evangelhos. Mas não contando com a ressurreição, qual é o milagre de Jesus que vem narrado nos 4 evangelhos? É o único. Alguém sabe? Certamente que sabem. Não é as bodas de Caná. É a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Vamos então ver, e hoje o tema da nossa meditação hoje é acerca deste milagre. Podia dizer-vos para abrirem em Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Hoje vamos nos focar no Evangelho de Marcos. Mas, Marcos 6, então podem ir abrindo. Mas como esta história está em vários, vamos também buscar alguns pormenores que alguns evangelistas falam e outros não falam. Então vamos começar. Começa assim, Marcos 6, versículo 30. E começa assim a palavra de Deus. Quando os apóstolos voltaram para junto de Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Portanto, o nosso texto começa já aqui no meio de uma narrativa e fala aqui sobre os apóstolos terem voltado. Vou-vos só dar assim um pequeno contexto do que é que está a passar. Portanto, nós estamos na altura do ministério de Jesus. Jesus teve o seu ministério público durante 3 anos, sensivelmente. Ele começou aos 30, ou aos 33, já não me recordo bem, mas também isso não é um pormenor aqui importante. Mas nestes 3 anos do seu ministério, estamos numa altura do seu ministério em que ele era bastante popular. E várias multidões conheciam o seu nome e iam atrás dele.
E isto aconteceu na Galileia. Mas antes desta história, o que Jesus fez foi, ele enviou os seus discípulos 2 a 2. E esta é a primeira altura no Evangelho de João que este conjunto de 12 homens, apesar de os discípulos serem em maior número e haverem também bastantes mulheres, esta é a primeira vez que no Evangelho de Marcos eles são chamados de apóstolos. Porque, eu não sei se sabem, a palavra apóstolo significa enviado. Então, realmente, aqui foi a primeira vez que Jesus apostolou, ou enviou os discípulos. E então eles têm o nome de apóstolos. E o que Jesus fez? Ele juntou-os em grupos de 2 e enviou-os para, ou seja, 12 a dividir por 2 dá 6 grupos. E ele enviou os 6 grupos em várias direções e tinha-lhes dito para eles irem pregar às pessoas o arrependimento, expulsar espíritos maus e curavam doentes, ungindo com azeite. E foi isso que realmente eles fizeram. Eles foram e eles... Agora, esta história fala quando eles voltaram para junto de Jesus. Paralelamente, o evangelista Marcos também diz, nos versículos anteriores, que foi por esta altura que Jesus descobriu que o seu primo, João Batista, tinha sido assassinado. Tinha sido morto pelo rei Herodes. E vocês imaginem como é que Jesus se há de ter sentido, não é? Um familiar seu, que ele conhecia bem, colega até de ministério, ter sido assassinado, o peso que vinha sobre ele e os discípulos a chegarem a ele nesta altura. E também, só mais um pormenor acerca do contexto, que vai ser importante para a continuação, é que esta história aconteceu perto da altura da Páscoa. Ora, a Páscoa, naquela zona, no reino de Israel, era a altura talvez mais importante, movimentava mais pessoas de vários lugares. Os judeus todos vinham a Jerusalém e havia grande movimentação de multidões. E nós sabemos que esta história acontece numa zona sensivelmente a oeste do Mar da Galileia, que tinha lá uma estrada romana, e por isso é normal que nesta altura tivessem reunidas realmente estas grandes multidões que nós vamos ver aqui, que apareceram. Então vamos continuar a ler. Diz assim no versículo 31. Jesus então convidou-os: venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. É que havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo para comer. Os apóstolos tinham voltado a fazer o que eu considero o trabalho mais importante a ser feito. É importante, todos os trabalhos que nós fazemos no nosso dia-a-dia, aquilo que nós recebemos salários, são importantes, sem dúvida, para a nossa sociedade. Mas o que os apóstolos tinham feito, para mim, na minha opinião, era o trabalho mais importante. Eles tinham ido partilhar com as pessoas a necessidade de arrependimento, voltar para Jesus, tinham curado as pessoas dos seus males, tinham expulsado demónios. Para mim não há trabalho mais importante do que este, mais necessário do que este, e mesmo assim Jesus diz: é tempo de descansar. É tempo de descansar. É importante nós sabermos que Deus não nos chama para nós vivermos uma vida de excesso de trabalho. Deus mostra, através de toda a sua palavra, a importância do descanso. E foi para isso que Ele nos criou, também para o descanso. Ou seja, nós temos o trabalho mais importante de todos, os discípulos tinham, e nós também, nos nossos ministérios, de partilhar a mensagem de Cristo uns aos outros, mas não somos chamados para ser aquilo que os ingleses dizem workaholics, ou que talvez uma tradução em português poderia ser trabalhólatro, ou trabalhólico, ou mais normalmente chamado viciado em trabalho. E o próprio Jesus, nós vemos nos Evangelhos que ele frequentemente parava e ia ter um tempo de oração e de refrigério. Vamos continuar a ler, versículos 32 a 34. Entraram no barco, portanto, nós muitas vezes vemos que Jesus usava um barco para o seu ministério e sabemos que os seus discípulos eram pescadores, portanto vemos aqui uma ligação. Entraram no barco e foram sozinhos para um lugar isolado. Mas muita gente de vários lugares viu-os partir, reconheceu-os
Foram a pé e chegaram lá primeiro do que eles. Quando Jesus saiu do barco, viu-se diante de uma enorme multidão. Teve imensa pena daquela gente que era como um rebanho de ovelhas sem pastor, e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, Jesus e os discípulos queriam ter um momento de descanso. E o que é que eles encontraram? Não encontraram descanso. Encontraram uma multidão de pessoas. Eles foram para um sítio isolado, porque o que eles tinham estado a fazer, eles tinham estado a servir as pessoas à sua volta. E Jesus sabia que era tempo de descansar e procuraram esse descanso, mas mesmo assim as pessoas foram atrás deles e eles não encontraram descanso. Alguma vez te aconteceu isso? Tu quiseste ter um tempo teu para descansar e na realidade não encontraste descanso? Como é que tu te sentiste nessa situação? Há um exemplo prático que é, e quem tem filhos há de identificar-se com esta situação. Às vezes, cuidar de uma criança pequena em casa dá trabalho. E é extenuante e é cansativo. Às vezes os pais e as mães tentam arranjar tempos assim pequenos em casa para poderem descansar. E às vezes diz-se na brincadeira que é o tempo da casa de banho. Quando se vai à casa de banho tem-se o tempo para eles. Pá, vou ter o meu tempo para descansar. Mas o que é que costuma acontecer quando o pai ou a mãe entra na casa de banho para descansar? Vai lá alguém bater à porta, mamã, mamã. Não há descanso. Isto foi uma situação parecida com o que Jesus e os discípulos sentiram. Outro exemplo, por exemplo, muitos de nós queixamos-nos disto, eu pelo menos já ouvi alguns de nós queixarmos, que passamos o ano todo a trabalhar e o tempo de férias nós pensamos, eu quero o tempo de férias, quando vou poder ir ao Algarve, vou poder ir à terra, mas muitas vezes, mesmo nas férias, nós temos muito trabalho, porque é preciso fazer comida e não é só ao jantar, agora é o almoço, o pequeno almoço, o jantar, e às vezes nas férias, nós chegamos aos fins das férias e pensamos, nós pensávamos que íamos descansar, mas agora nós precisamos é descansar do descansar. E foi algo assim parecido que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Eles queriam descansar do seu trabalho mais importante de todos, mas estava lá uma multidão. E o que a palavra de Deus diz foi que a atitude de Jesus foi, ele não voltou a entrar no barco e voltou a dizer, olha, discípulos, está muita gente, nós queremos ir para um lugar isolado, vamos, mas é para um lugar isolado. Não. Jesus olhou para as pessoas e o que é que a palavra diz? Teve imensa pena daquela gente, compadeceu-se deles. Aqui vemos o caráter generoso de Jesus. Apesar de Jesus estar em sofrimento pela morte do seu familiar, ele consegue pôr de lado e continuar a servir. E vemos esse grande caráter de Jesus. Ou seja, é importante o descanso, sim, mas no teu descanso nunca podes deixar de olhar para as necessidades daqueles que estão à tua volta. Isto é uma das lições que nós temos aqui. É um equilíbrio. Por um lado, nós precisamos de descanso. Mas quando estamos a descansar, não vamos baixar as guardas. Vamos continuar a olhar uns para os outros e a ver a necessidade uns dos outros. E talvez a partilhar a nossa necessidade uns com os outros. Aqui Marcos fala que ele ensinou-lhes muitas coisas, mas os outros evangelistas, lembram-se de eu dizer que esta história está nos 4 evangelhos, dão outros pormenores. Por exemplo, Lucas diz que quando Jesus desembarcou, ele falou do reino de Deus e curou os doentes. Ou seja, Jesus preocupava-se com toda a área das pessoas. Não é só as necessidades físicas, de saúde, mas as emocionais e as espirituais. Vamos continuar a ler no versículo 35 a 36. Como já fosse bastante tarde, os discípulos foram ter com Jesus e disseram-lhe: este lugar é muito deserto e já é bastante tarde. Manda as pessoas embora para irem pelos campos e aldeias das redondezas comprar qualquer coisa para comer. Portanto, o que é que nós vemos que aconteceu aqui? A multidão era tanta, era tão grande, e Jesus curou, ensinou, pregou e demorou tempo, porque demora tempo cuidar de tanta gente. Pode alguém dizer, demorou tempo demais. Porquê? Porque a tarde já ia longa, eles
não se esqueçam, irmãos, eles estavam num lugar deserto, num lugar com pouca gente, porque foi para lá que Jesus foi numa tentativa de sair e descansar, mas as pessoas foram à volta deles, então não havia aldeias assim grandes ou centros comerciais perto para eles poderem ir comprar comida. Então os discípulos viram uma necessidade e viram um problema aí a aproximar-se. Está a ficar cada vez mais tarde e nós precisamos de comida para estas pessoas. Estas pessoas precisam de comida. Portanto, Jesus, a coisa lógica a fazer é dispersar a multidão. Porque as pessoas precisam de ir suprir as suas necessidades. Os discípulos estavam preocupados com o bem-estar das pessoas. Mas vamos ver o que é que Jesus respondeu-lhes no versículo 37. Mas Jesus respondeu: deem-lhes vocês de comer. E eles disseram: para irmos comprar pão para tanta gente, precisávamos de 200 moedas de prata. Outras traduções dizem 200 denários, que era, ou seja, mais do que um ano de trabalho. Outros evangelistas dizem que os discípulos disseram que nem dava para sequer saciar as pessoas. Era dinheiro, obviamente, que eles não tinham. Que loucura é esta de Jesus a dizer para os discípulos darem-lhes de comer? Ou seja, os discípulos achavam que as pessoas tinham que resolver os seus problemas, mas Jesus trocou-lhes a volta e dizer: não, vocês resolvam o problema das pessoas. Estranho. Jesus estar a dizer aos discípulos para fazer uma coisa tão estranha. E na realidade até, naquele contexto, até vai um bocadinho contra o que era tradição. Um professor, um rabi, um mestre, ele não precisava de se preocupar com a comida. Os seus discípulos, aqueles que ouviam as suas palavras, aqueles que eram ensinados, esses sim é que eram responsáveis por dar o alimento ao rabi, ao mestre. Mas Jesus está aqui a dizer: não, nós é que vamos dar o alimento a estas pessoas. Como é que os discípulos iam dar de comer a uma multidão daquele tamanho? O máximo número de pessoas que eu já cozinhei na minha vida foi 4. Ok? E dá trabalho. E eu vejo quando a Sara está a cozinhar para um grupo maior, eu sei o trabalho que dá, as compras que é preciso fazer, o tempo que ela passa na cozinha, e passa ela, porque ela cozinha mesmo muito bem, porque podia até ser eu a cozinhar, mas na realidade a Sara gosta de cozinhar. E também sabemos, quando é os almoços comunitários, o trabalhão que dá preparar uma refeição, não é, Arlete? É preciso ir às compras, saber mais ou menos quantas pessoas são, é preciso ir com antecedência, há coisas que se podem comprar antes, há coisas que só se podem comprar mais perto, há certos alimentos que é preciso preparar, pode-se preparar com mais antecedência, mas há outros que é preciso preparar mais perto. É uma arte, é um desafio. Quem é que aqui já cozinhou para mais de 50 pessoas? Ok, temos algumas pessoas. Dá trabalho ou é fácil? Não sei. Bem, eu acho que pelo que eu vejo dá mesmo muito trabalho. Então Jesus estava a dizer aos discípulos para darem alimento a 5.000, nós sabemos que eram 5.000, porque fala aqui mais à frente no texto, e só está a falar dos homens, portanto eram mais do que 5.000, ninguém sabe. Há de ser 10.000, 15.000, 20.000, não interessa. Pelo menos mais do que 5.000 nós sabemos que eram. Como é que os discípulos iam dar alimento a tanta gente? Vamos continuar a ler. Versículo 38. Jesus acrescentou: vejam lá quantos pães aí têm. E eles foram ver e informaram: 5 pães e 2 peixes. E aqui o evangelista, Marcos, passa rapidamente aqui por um pormenor que talvez para ele não era assim tão importante, mas que o apóstolo João não deixou escapar esse pormenor. E na sua narrativa deste milagre, João diz, em João 6,9, que diz: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Ou seja, talvez o evangelista Marcos dá a entender que os pães até vieram dos discípulos, mas João é explícito. Não. Foi de um rapaz que estava ali e que tinha 5 pães e 2 peixes. Só um pormenor. Cevada, diz que é pães de cevada. Nesta altura, antes da Páscoa, nós sabemos que 50 dias depois da Páscoa é o Pentecostes, é o dia onde os israelitas celebravam a colheita do trigo. Então não havia pão de trigo na altura. O que havia era a cevada, que tinha uma colheita anterior. Portanto, até estes pormenores nos mostram que estes detalhes, isto realmente eram
lembranças de testemunhas oculares ou narrativas de testemunhas oculares que realmente nos foram passadas. Eu quando penso nesta situação, quando Jesus diz para irem ver o que pães é que têm, na minha cabeça eu sempre penso numa situação, que é, Jesus diz aos discípulos para irem ver quanta comida têm, e o que eu acho é que os discípulos foram falar com eles a dizer, ei, alguém tem pão aqui? Alguém tem alguma comida? E eu imagino, e isto é especulação minha, mas eu imagino que eles devem ter falado em voz alta. E o que eu imagino é que, como já era tarde, como foi uma tentativa de ficar mais isolados, na realidade, e a multidão era tanta, realmente a comida era escassa. Era muito escassa. Eu não acho que a comida era totalmente inexistente. Eu acho que numa multidão há sempre algumas pessoas que têm uma comidazinha no bolso, mas eu acho que estamos aqui numa situação mesmo de escassez de comida. Mas, no entanto, as pessoas ouviram os discípulos perguntar, alguém aqui tem pão? E parece que só uma pessoa se acusou. Parece que só um menino é que realmente percebeu, sim, eu tenho pão, eu posso partilhar. Imagina que eras tu no meio desta multidão. Imagina que tu tinhas alguma comida que nem sobrava para ti. O que é que tu farias quando ouvias o pedido? Alguém tem pão? Estamos a precisar de pão. Será que tu ias partilhar? Ou será que ias ficar à espera, pelo menos um bocadinho à espera, ver se mais alguém podia ter um banquete no bolso? Mas este menino, não. Ele partilhou o que tinha. Ele ofereceu. Aquele rapaz estava perto de Jesus, ouviu a necessidade e ofereceu. Lembro-me uma situação que eu vivi quando eu estive em Moçambique. Houve uma vez, eu estive em Moçambique durante 9 meses, em voluntariado, a viver na casa de um missionário. E um dos trabalhos do missionário era ir com o seu Jeep Land Rover pelas pelos caminhos de terra batida para o interior de Moçambique, onde não havia água potável, nunca na vida. Eletricidade, claro que não. A rede de telemóvel havia muito esporadicamente, porque o governo instalou algumas antenas, mas era só muito, muito perto. E o que ele fazia era, ele projetava o filme de Jesus, levava um gerador, no seu Jeep colocava uma tela grande, tinha o seu computador pequenino com o seu projetor, ligava ao gerador, aquilo dava eletricidade, aquilo fazia barulho, todas as pessoas, todas as aldeias vinham, e como ficava de noite, via-se o filme de Jesus. E eu lembro-me de uma vez estar lá, e só um pormenor, o céu, com a falta de eletricidade, eu nunca vi tantas estrelas na minha vida. Foi a altura mesmo. Eu tenho pena de morar nesta altura por este motivo, porque eu não consigo ver as estrelas. Mas eu lembro-me, naquele dia, eu tinha levado o meu pacote de bolachas. E eu queria aquelas bolachas. Nós não tínhamos muita comida. E eu estava sentado, e todo o povo estava sentado comigo, e estava um miúdo ao meu lado. E eu tinha um pacote de bolachas, comecei a comer, e depois percebi, eu acho que o miúdo ia gostar mesmo, se eu lhe desse uma bolacha. Eu acho que ele ia ficar mesmo muito feliz. E eu acho que já contei esta história aqui. Então, eu disse, ok, eu vou dar uma bolacha ao miúdo. Ele vai ficar o herói aqui da aldeia, porque ele vai receber uma bolacha. Eu dei-lhe uma bolacha, e depois olhei para a frente, porque quis deixar o miúdo comer a sua bolacha à vontade. Mas depois, isto é mesmo verdade, isto aconteceu, eu decidi olhar para o miúdo, e quando eu olhei para o miúdo tinha partido as bolachas aos pedacinhos pequeninos e estava a distribuir por todos os amigos dele. E olhei para ele e pensei, uau, eu nunca estava à espera que o miúdo fosse fazer isto. O coração de generosidade do miúdo foi muito mais... Eu tinha 7 bolachas, eu dei-lhe uma e ele dividiu a bolacha por todos. Já não me lembro o que é que eu fiz às outras bolachas. Eu acho que cheguei a dar algumas outras aos miúdos, mas também comi algumas. Os discípulos, portanto, chegaram ao pé de Jesus e disseram, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Apesar do miúdo ter dado a sua oferta, os discípulos pegaram naquilo e foram falar com Jesus a dizer, isto manifestamente só pode ser insuficiente, Jesus. Tens que despedir esta multidão.
Mas Jesus continua, versículos 39 e 40, e diz: Jesus deu então ordem aos discípulos para mandarem sentar o povo em grupos na relva verde. Sentaram-se todos em grupos de 100 e 50. Só aqui um outro pormenor. Relva verde. É um pormenor tão pouco que corrobora esta descrição, este milagre, porque naquela zona a relva tem o clima um bocadinho como o Alentejo, ou o Baixo Alentejo. Só há relva verde numa altura específica do ano. E coincidência das coincidências, é exatamente na altura que os evangelhos descrevem que isto aconteceu. Portanto, mostra aqui também harmonia nestas narrativas, nestas diferentes narrativas dos diferentes evangelhos. E continua a dizer: depois Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-os. Em seguida, partiu os pães e ia-os dando aos discípulos para os distribuírem por todos. Repartiu igualmente os 2 peixes. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E ainda se recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eram 5.000 os homens que comeram. E aqui acaba o nosso texto. Ou seja, nós vemos o que é que aconteceu. Um milagre. Um verdadeiro milagre. Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, abençoou-os e começou a repartir pelos discípulos. Reparem que o menino podia ter escolhido repartir a sua comida com as pessoas à volta dele. E não ia dar para todos. Mas o que o menino fez foi, deu o seu lanche a Jesus. Ele não tentou ser ele a solução do problema e ser ele a dividir pelas pessoas. Não. Ele entregou aquilo que ele tinha a Jesus e deixou Jesus fazer um milagre. Porquê que Jesus usou os 5 pães e os 2 peixes? Não sei se alguma vez já pensaram nisto. Jesus, na realidade, podia ter usado as pedras que haviam ali na zona. Aliás, na tentação de Jesus, Satanás diz isso mesmo. Tens fome, Jesus? Manda estas pedras transformarem-se em pão. Jesus podia muito bem ter usado qualquer outra forma miraculosa de prover comida para aquelas pessoas. Podia, como Moisés, ter ordenado que houvesse maná no chão, ou codornizes, ou transformar as pedras em pão, mas Jesus escolheu usar aquele lanche daquele menino. Porquê os 5 pães e os 2 pães? Bem, alguns podem dizer porque são muito bons. Principalmente aqueles que já foram aos santos populares e gostam da sardinha em cima do pão e fica aquele molho bom e depois põe o pão na grelha, fica mesmo bom. É muito bom, sim. Apesar de eu não gostar de sardinhas, eu gosto daquele pão. Mas não foi por esse motivo que Jesus usou os 5 pães e os 2 peixes. Foi porque Jesus quer usar-nos. Ele quer usar-te. Aquilo que tu tens. Ele pode usar outras coisas. Ele pode usar outras pessoas. Ele pode usar outras situações. Mas Jesus quer usar-te. Usar aquilo que tu tens. Quando Deus criou a humanidade, criou-nos como representantes dele. Deus podia ter cuidado do jardim. Então ele tinha criado o jardim, ele podia ter cuidado do jardim, mas ele deu-nos a função de cuidar do jardim. Estou a falar de Gênesis 2 e 3, no Jardim do Éden. Deus pode fazer o que ele quiser, mas ele escolhe fazer através de nós. Ele quer usar-te. Ele quer dar-nos essa dignidade. Eu acho que sim. Eu acho que se Deus me usa, eu sinto-me digno. Eu sinto-me um utensílio nas mãos de Deus. Bem, até me assustei. E Deus quer realmente usar-te. Quer usar os teus dons e aquilo que tu tens. O grande milagre é testado pelo facto de as sobras serem maiores do que a quantidade de alimento original. E porquê é que foram 12? Já repararam? Temos aqui 5 pães, 2 peixes e 12 cestos finais. Eu não faço a mínima ideia destes números. Porquê é que são estes números? E nem acho que são assim tão importantes. Mas eu acho que uma das explicações possíveis é que temos 12 discípulos e naquela altura as pessoas normalmente levavam um cesto e mostram que sobrou 12, podia ser
um cesto de sobra para cada discípulo. Jesus também continuava a cuidar dos seus discípulos, das pessoas que o servem, fazendo com que sobrasse estes 12 cestos. E estamos quase a acabar. Eu, sendo matemático, gosto de pensar que este milagre tem todas as operações matemáticas. É uma simples soma de 5 pães e 2 peixes, levou a que houvesse uma multiplicação de alimento. Este alimento foi dividido pelas pessoas. E isto só aconteceu porque Jesus fez toda a diferença. Foi pelo facto de Jesus ter partido os pães e distribuir, ter feito este milagre, que nós pudemos realmente ver esta multiplicação dos pães. Mas este milagre, na realidade, é muito mais do que comida, do que satisfazer as necessidades materiais das pessoas. Na realidade, o evangelista estava aqui a apontar que Jesus, ele era o ungido de Deus, o profeta, que o Moisés já tinha dito em Deuteronômio, que depois dele haveria de vir um profeta. O profeta. E Marcos está aqui a dizer que Jesus é esse, o profeta. E porquê é que nós sabemos que este milagre é muito mais do que simplesmente comida? No Evangelho de João, fala o que é que aconteceu depois. Vocês imaginem, houve esta multiplicação de pães e de peixes. Muitas pessoas, desde esse dia, seguiam Jesus para quê? Para terem mais comida grátis. Comida de borla. E isto é o que o evangelista Jesus diz assim em João 6, 25 a 26. Relata uma vez em que a população, a multidão, estava a ir atrás de Jesus e diz assim que o encontraram no outro lado do lago, perguntaram: Mestre, quando é que chegaste aqui? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vocês me procuram porque comeram até ficarem satisfeitos e não por compreenderem o significado do meu sinal. É interessante como Jesus menciona que o que aconteceu tinha sido acerca de algo bem maior do que simplesmente prover as necessidades daquela multidão. E depois em João começa uma conversa muito interessante, mas que culmina na seguinte frase. Jesus afirmou: Eu sou esse pão que dá vida. Aquele que me aceita nunca mais há de ter fome. E o que acredita em mim nunca mais há de ter sede. Era isto que o milagre significava. Não que necessariamente que Jesus só estava ali para suprir as nossas necessidades materiais, mas que Jesus estava ali a oferecer-se Ele próprio como o pão que dá a vida. Então, para concluir, quais são as lições que eu retiro desta história? Primeira lição é, como Jesus, nós devemos estar atentos às necessidades dos outros e cuidar de todas as áreas. As necessidades alimentares, as necessidades emocionais, quando Jesus disse que era para ir descansar, ele estava atento às necessidades emocionais dos discípulos. As necessidades de saúde que as pessoas tinham, Jesus estava atento e curou os doentes. As necessidades espirituais que as pessoas tinham, Jesus partilhou a boa nova. Nós devemos ser como Jesus. Devemos estar atentos a todas as áreas e todas as necessidades das pessoas à nossa volta. E como igreja, é nossa função também estarmos atentos. E nós, na nossa igreja, temos nos esforçado para estar atentos. Temos nos esforçado para partilhar a boa nova e a mensagem de Jesus. Mensagem de arrependimento, mensagem de amor. Também temos estado preocupados com as necessidades materiais das pessoas. Temos tido um ministério muito bom de cabazes, onde vários irmãos da nossa igreja têm doado do seu dinheiro, neste caso, e do seu tempo, para ir comprar os alimentos e ir entregar às pessoas necessitadas. Também estamos preocupados como igreja para cuidar das necessidades de saúde uns dos outros, e é por isto que nós abrimos as nossas instalações para serem um centro de vacinação. Jesus ensina-nos que nós devemos estar atentos a todas as áreas das pessoas. E o desafio é se tu estás atento às áreas das pessoas. E já mesmo para terminar, há mais algumas lições. Portanto, a primeira lição é que nós devemos estar atentos a todas as áreas e imitarmos Jesus nisto. A segunda lição é que Deus quer usar-te. Ele quer usar aquilo que tu tens. Ele quer dar-te a dignidade de te usar para fazer a sua boa obra. Será que tu realmente compreendes que Ele quer
trabalhar através de ti. Ele quer que tu sejas os pés dele, as mãos dele, os olhos dele, o abraço dele para os outros. Ele quer usar-te. E a última lição é, se tu entregas a Deus o teu pouco, que foi o que o menino fez, se tu entregas a Deus o teu pouco, Deus pode multiplicá-lo para a ajuda de muitos. Havia uma necessidade grande e aquele menino não conseguia suprir a necessidade grande, mas ele entregou a Jesus o pouco que tinha e Jesus multiplicou para muito. Às vezes nós pensamos que o que nós podemos dar aos outros é aquilo que nós temos muito. Não necessariamente. Pode ser mesmo aquilo que até nós temos de pouco. Se tu entregas aquilo que tu tens de pouco a Jesus, Ele pode multiplicá-lo para usar muito. Talvez tu sentes que tens pouco dinheiro. Podes entregar a Jesus o teu pouco dinheiro e Ele pode usar o teu pouco dinheiro para a bênção de muitos. Talvez tu sentes que tu próprio ou tu própria nem tens assim tanta esperança. Mas Deus pode usar a esperança que tu tens para dar esperança às pessoas à tua volta. Talvez tu sentes que és pouco santo ou tens uma pouca espiritualidade na tua vida. Mas Deus pode usar isso, o pouco que tu tens, para a bênção dos outros. Talvez tu sentes que não sabes assim tão bem da Bíblia. Deus pode usar o pouco conhecimento que tu tens da Bíblia para levar uma pessoa à salvação. Não te limites. Entrega a Jesus o pouco que tu tens. E Ele vai multiplicar em muito. Eu acho que nós estamos a viver numa altura da nossa vida onde há aí um grito nas ruas. Há aí alguém que tem pão. Há aí alguém que tem saúde. Há aí alguém que tem forças. Há aí alguém que tem esperança. Nós ouvimos esse grito pelas ruas. Nós sabemos quão difícil tem sido a vida das pessoas neste dia. Sabemos histórias de desemprego, de dificuldades. Como é que nós vamos ser? Vamos ser como aqueles que até têm pouco, mas guardam para si? Ou vamos ouvir o clamor e vamos dizer, eu entrego-te, Jesus, o meu tempo, que é pouco, mas eu entrego-te e eu quero fazer, quero que tu multipliques. Entrega o pouco que tu tens a Deus, pois Ele quer multiplicar isso para a ajuda de muitos. Que o Senhor nos abençoe.